Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo bem fofo, bem lindinho e rápido de fazer. Já vai deixando seu comentário e a sua curtida nesse vídeo. Cortei um pedaço de papel de 21 por 21. Vamos dobrar ao meio e depois novamente dobrar ao meio. Com a folha dobrada, vamos começar a fazer as marcações. Novamente eu abro e mostro para vocês onde ficou as dobras e onde vamos fazer as marcações. Na parte de baixo, onde está aquela dobra, vamos fazer uma marcação de 3 por 3. Feito isso, nós vamos subir 4 centímetros e fazer uma outra marcação. Agora, outra marcação do cantinho, bem daquela quina para dentro, 3 centímetros. E essa marcação é apenas para a gente fazer esse arredondado e cortar direitinho. E é com a tesoura que vai dar esse acabamento mais arredondado. Feito o corte na parte de cima, vamos cortar as caixinhas de leite também. É muito importante que fique essa quina. Essa quina é a posição do nosso zíper. Deixe a parte de cima mais arredondada. Se vocês acharem que ficou um bico, volta lá com a tesoura e corta novamente. E já temos o nosso molde pronto! Agora vamos começar a cortar os nossos tecidos. Já cortei o tecido principal maior, a parte do forro eu também cortei maior e a manta R1 que eu vou estruturar esse tecido principal. Pode usar entretele, pode usar o nylon acoplado também. Agora eu vou lá no ferro de passar e vou grudar esse tecido principal na manta. Prontinho, pessoal, já grudei o meu tecidinho na manta, bem grudado, e agora vamos fazer uma telacê. Eu uso uma régua comum, essas escolares mesmo, facilita bastante. Vou posicionando e vou riscando, dessa mesma forma que eu estou fazendo no vídeo. Já fiz as primeiras marcações, agora eu vou pelo lado oposto e começo a fazer as mesmas marcações. Feito isso, agora vamos costurar em cima dessas marcações. Como esse tecido ainda vai ser cortado, não precisa fazer retrocesso no início e no final. Só ir costurando mesmo. E o nosso matelacê já está pronto. Olha que gracinha, gente! Imagina a peça final. Vamos posicionar o nosso molde em cima da parte principal, riscar o molde em cima com a caneta que apaga com ferro também e fazer uma costura em toda a volta. É só seguir direitinho esse molde que não tem erro. Prontinho, pessoal! Agora com uma tesoura eu vou tirar todo esse excesso, cortando em volta do molde. Fica esse formato meio estranho, mas no final a peça é linda. Já separei o meu zíper e um cursor também. Vamos para uma dica bem legal. Quem quiser pode usar cianinhas, pode usar bordado inglês. Se não quiser usar nada disso, não tem problema que a peça vai ficar linda do mesmo jeito. Eu vou usar esses acabamentos que eu quero dar um charme nessa peça. E vamos começar a costurar.
Tanto o zíper quanto o bordado inglês, eles vão ser costurados a partir dessa quina que ficou do molde. E essa costura que eu vou fazer agora é apenas de segurança, para segurar esse bordado inglês. Repito o mesmo processo do outro lado. Agora vamos costurar o nosso zíper. E teve uma inscrita que falou que tem dificuldade para costurar o zíper quando a gente separa desse jeito. Eu puxei o zoom bem pertinho para vocês verem como é. Faço outra costura de segurança para segurar o zíper agora. Lembrando sempre de deixar uma sobrinha de zíper nas partes do começo e do final para depois passar o cursor. Repito o mesmo processo do outro lado, virando os dentinhos para a estampa. Feito isso, agora vamos trabalhar na parte do forro. Eu viro frente com frente dos tecidos e começo a fazer as costuras. E essa costura que eu estou fazendo agora é bem rente aos dentinhos do zíper. Quem quiser pode utilizar aquele calcador de zíper. Só tomem cuidado para não costurar o zíper embaixo dobrado. Já fiz as costuras dos zíperes e agora eu vou tirar todo esse excesso de tecido. E é para tirar apenas da parte do zíper. Vamos desvirar essa peça. Já vou lá no ferro de passar e vou assentar todas as costuras e todos os tecidos. Já fui lá no ferro e passei essa peça. Agora vamos fazer uma costura de pesponto. Enquanto eu vou costurando aqui, já vou pedir para vocês deixarem um comentário, uma curtida nesse vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhem também esse vídeo. Repito o mesmo processo dos dois lados. Agora vamos costurar esse tecido e o forro juntos. E essa costura é apenas na bordinha. Costurinhas feitas, olha como fica essa peça. Vamos passar o nosso cursor. E como aqui é tudo real e sem cortes, eu vou mostrar para vocês que eu peguei mais uma vez um cursor com defeito. Tive que trocar e depois
para não correr o risco dele soltar depois. Faço esses acabamentos com o tecido dos dois lados. Pessoal, eu vi que vocês gostaram muito daquela malhetinha quadradinha que eu dei na semana passada. Eu tô pensando em trazer ela num tamanho maior. O que vocês acham? Vocês preferem ela no tamanho maior, redonda ou quadrada? Deixa aí nos comentários que eu vou entender o que vocês querem. Agora é só fazer uma costurinha em cima desse viés que nós fizemos. Lembrando de reforçar a parte do zíper. E vamos fechar a caixinha de leite. Amassa bem essa peça e vou juntar costura com o pique que nós fizemos. Amassa bem essa peça que vai dar tudo certo, só não pode ficar torta. Vamos fazer a costura para fechar as caixinhas de leite. Feito isso, agora vamos fazer o acabamento da caixinha de leite. Eu vou utilizar esse viés pronto, que não precisa fazer o acabamento. Mas quem quiser pode fazer o acabamento com o viés, tá bom? É só uma dica mesmo. Vamos desvirar a nossa peça. Aproveitei e já passei essa pecinha também para assentar todas as dobrinhas e ficar nesse formato. Gente, ela não é linda demais? E ela tem uma abertura incrível e super diferente. Eu fiz nesse tamanho com esse frufruzinho que é o bordado inglês para levar maquiagem na bolsa. E olha como ela fica, não é incrível essa abertura que ela tem? Eu fiquei apaixonada nesse modelo. E vocês? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueçam, curtem, comentem e compartilhem também com outras artesãs. Um beijo, até o próximo passo a passo.